Imagine pedir R$ 200 da sua própria aposentadoria e ser expulso do banco como se fosse criminoso. Imagine ter 8 milhões na conta e ser tratado como mendigo porque sua roupa não é cara o suficiente. Hoje você vai conhecer a história de vingança mais satisfatória já registrada no Brasil. Um homem negro, idoso, multimilionário, decidiu testar se dinheiro realmente compra respeito. O que aconteceu depois foi filmado por dezenas de pessoas e virou o vídeo mais assistido do país em 24 horas. Prepare-se, porque esta história vai fazer você repensar tudo sobre dignidade, poder e justiça. Antônio Silva acordou às 5 horas daquela segunda-feira de março. Aos 68 anos, ele mantinha a rotina disciplinada de quem construiu um império do zero. Mas naquela manhã, algo seria diferente. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas que assistiriam ao que estava prestes a acontecer. Ele abriu o armário e escolheu cuidadosamente suas roupas. Não o terno italiano de R$ 15 mil que usava em reuniões importantes. Não os sapatos ingleses feitos sob medida. Naquela manhã, Antônio vestiu uma calça jeans desbotada que havia comprado em uma loja de segunda mão 3 dias antes, uma camisa xadrez surrada com manchas de tinta que não saíam mais, um boné velho que escondia parte do rosto e tênis rasgados que pareciam ter visto dias muito melhores. Ele se olhou no espelho. O homem que o encarava de volta era irreconhecível. Antônio Silva, o empresário que havia construído 5 empresas do zero, que empregava mais de 1.000 pessoas, que tinha investimentos em 17 países, havia desaparecido. No lugar estava apenas mais um idoso negro e pobre, invisível aos olhos da sociedade. Por quê? A pergunta martelava em sua cabeça enquanto dirigia um carro velho emprestado em direção ao Banco no Coração Financeiro de São Paulo. Nas últimas 6 semanas, Antônio havia recebido 13 ligações de amigos e conhecidos, todos contando a mesma história: discriminação, humilhação. Pessoas idosas, especialmente negras e pobres, sendo tratadas como lixo naquele banco específico, o banco onde ele mesmo mantinha sua fortuna há 25 anos. No início, Antônio não quis acreditar. Impossível. Aquele era um dos bancos mais respeitados do país. Tinha políticas rigorosas de inclusão e diversidade. Tinha campanhas publicitárias lindas falando sobre respeito e igualdade. Mas as ligações continuavam chegando, cada uma com mais detalhes, mais dor, mais raiva contida. Então, Antônio decidiu ver com seus próprios olhos. Ele estacionou o carro a 4 quadras do banco. Eram 7h45 da manhã. A cidade já fervilhava de movimento. Caminhou lentamente pelas ruas, sentindo algo que não sentia há décadas. Não exatamente medo, mas uma antecipação nervosa do que iria descobrir. Quando chegou à entrada do banco, Antônio respirou fundo. O prédio era imponente, todo de vidro e mármore, com o logo dourado brilhando ao sol. Pessoas de terno entravam e saíam apressadas, falando em celulares caros, carregando pastas de couro. E então, ele entrou. O contraste foi imediato. O ar-condicionado gelado atingiu sua pele. O cheiro de dinheiro e poder estava no ar. O piso de mármore refletia tudo como um espelho. Um lustre de cristal que custou R$ 200 mil iluminava o saguão. Tudo ali gritava luxo, sucesso, exclusividade. Antônio caminhou até a senha eletrônica e pegou um ticket. Número 243. Ele olhou para o painel. Estavam chamando o número 221. 22 pessoas na frente dele. Sentou-se em um dos bancos de espera, observando tudo ao seu redor. A maioria dos clientes eram brancos, bem vestidos, falando alto sobre investimentos e viagens internacionais. Alguns olhavam para Antônio com desprezo mal disfarçado.
Uma mulher de vestido caro mudou de lugar quando ele sentou ao lado dela, como se pobreza fosse contagiosa. 45 minutos se passaram. Antônio observou atendentes tratando clientes bem vestidos com sorrisos e deferência. Café expresso de máquina importada era oferecido. Revistas de luxo eram trazidas. O tratamento VIP era óbvio. Mas quando uma senhora idosa, negra, com roupas simples, se aproximou do caixa, o clima mudou completamente. O atendente mal olhou para ela. A voz dele era fria, impaciente. Quando ela teve dificuldade para preencher um formulário, ele revirou os olhos visivelmente. Nenhum café foi oferecido, nenhuma paciência demonstrada. Antônio sentiu a raiva subir pelo peito, mas manteve o rosto neutro. Ele estava ali para documentar, para confirmar. E estava confirmando muito mais do que imaginava. Finalmente, o painel eletrônico mostrou seu número: 243. Antônio se levantou lentamente, caminhou até o guichê número 7. Atrás do vidro estava uma mulher jovem, talvez 30 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas feitas, maquiagem impecável. Seu crachá dizia Carla Ferreira, gerente de atendimento. Carla nem levantou os olhos quando Antônio se aproximou. Ela estava digitando algo no computador, o rosto entediado. Bom dia, Antônio disse educadamente. Preciso sacar R$ 200 da minha aposentadoria. Carla finalmente olhou para ele. Seus olhos escanearam Antônio de cima a baixo em menos de 2 segundos. E naqueles 2 segundos, Antônio viu tudo o que precisava ver. Julgamento, desdém, desprezo absoluto. Documentos, ela disse secamente, sem um bom dia, sem um por favor. Antônio tirou do bolso sua carteira de identidade velha e o cartão do banco. Empurrou os documentos por baixo do vidro. Carla pegou os documentos com 2 dedos, como se estivessem sujos. Olhou para a identidade, depois para o cartão, depois para a tela do computador. Sua expressão mudou. Ela franziu a testa, digitou algo, esperou, digitou de novo. Esse cartão está desativado, ela disse, empurrando os documentos de volta. Antônio sentiu o primeiro golpe da armadilha se fechar. Impossível! Uso esse cartão todo mês. Está ativo sim. Carla suspirou com exasperação teatral. Senhor, eu estou vendo aqui no sistema. Cartão bloqueado por suspeita de fraude. O senhor vai precisar ir até a central de atendimento e resolver essa situação. Antes que Antônio pudesse responder, Carla já estava fazendo um gesto com a mão. Próximo! Tem outras pessoas esperando. Um homem de terno na fila atrás de Antônio bufou impaciente. Antônio não se moveu. Por favor, pode verificar novamente? Preciso desse dinheiro para comprar remédios. Carla levantou os olhos, agora visivelmente irritada. Já verifiquei. Não posso fazer nada. O senhor precisa sair da fila e procurar a central. Próximo! Antônio sentiu todas as pessoas na fila olhando para ele. Sentiu o peso do julgamento, da humilhação pública. Mas ele tinha vindo preparado para exatamente isso. Ele ficou parado, olhando nos olhos de Carla. A irritação dela se transformou em raiva. O senhor está me ouvindo? Estou pedindo para sair da fila. Não posso ajudá-lo. Próximo! Posso falar com seu supervisor? Antônio perguntou calmamente. Carla deu uma risada curta, sem humor. Meu supervisor vai dizer exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo. Agora, por favor, saia da fila antes que eu chame a segurança. Antônio não se moveu. As pessoas atrás dele começaram a reclamar. Pô, velho, sai logo da fila. Tem gente trabalhando aqui. Esse tipo de gente sempre arruma problema. Carla pegou o telefone interno. Segurança no guichê 7. Temos uma situação. E foi nesse momento que Antônio Silva, multimilionário, decidiu que a farsa havia ido longe o suficiente. Ele tirou do bolso outro item.
Não seu documento de identidade comum, não seu cartão bancário normal, mas um celular. Um celular simples, barato, parte do disfarce. Mas o número que ele discou era qualquer coisa menos simples. Alô, Marcelo? Sou eu, Antônio. Preciso que você venha até o banco da Avenida Paulista agora. Sim, agora. Traga a equipe completa. Carla olhou para ele com confusão e depois com raiva renovada. O senhor não pode fazer ligações aqui. É contra as regras do banco. 2 seguranças estavam se aproximando. Homens grandes, uniformizados, com expressões sérias. Antônio guardou o celular e olhou para Carla uma última vez. Em 10 minutos, ele disse calmamente: "Você vai se arrepender de cada palavra que disse." Os 2 seguranças chegaram ao guichê número 7 com passos firmes. Carlos e Mário, ambos com mais de 15 anos de experiência, ambos acostumados a lidar com clientes difíceis. Mas quando olharam para Antônio, viram apenas um velho magro de roupas surradas. Nada ameaçador. Nada que justificasse preocupação. "Senhor", o Carlos disse em tom profissional, mas firme, "a gerente está pedindo que o senhor se retire. Está causando transtorno para os outros clientes." Antônio olhou ao redor. Pelo menos 20 pessoas observavam a cena. Alguns com expressões de pena, a maioria com irritação ou indiferença. E então ele viu algo que confirmou tudo. 3 pessoas estavam com celulares nas mãos, filmando discretamente. A era das redes sociais tinha seus benefícios. "Não estou causando transtorno nenhum", Antônio respondeu calmamente. "Só estou pedindo para sacar R$ 200 da minha própria conta. É um direito meu." Carla se levantou atrás do vidro, o rosto vermelho de raiva. "Já expliquei que não posso processar a transação. O sistema bloqueou o cartão dele. Provavelmente tentou algum golpe e agora quer fazer escândalo." As palavras caíram como bombas. Golpe. A acusação estava feita publicamente. Antônio viu a mudança imediata nos rostos ao redor. Pena se transformou em suspeita. Algumas pessoas deram um passo para trás, como se ele fosse perigoso. "Estou pedindo apenas para falar com seu supervisor", Antônio repetiu, sua voz ainda calma, mas agora com uma ponta de aço. "Isso é procedimento padrão quando há discordância sobre uma transação." Carla deu uma risada amarga. "O senhor quer falar com meu supervisor? Ótimo! Vou chamá-lo para que ele possa pessoalmente escoltá-lo para fora deste banco." Ela pegou o telefone novamente. "Rodrigo, pode descer? Tem um cliente aqui se recusando a sair depois que expliquei que não posso processar a transação dele. Acho que está tentando aplicar algum golpe." Murmúrios percorreram a fila. Antônio ouviu fragmentos de conversas. Esse tipo de gente sempre tenta enganar o sistema. Deviam era chamar a polícia. Olha a roupa dele, óbvio que é golpista. Cada palavra era uma facada. Não em Antônio Silva, o empresário, mas em milhões de brasileiros honestos que ouviam essas mesmas acusações todos os dias. Pessoas pobres, pessoas negras, pessoas idosas, que eram automaticamente suspeitas simplesmente por existirem em espaços considerados acima delas. Antônio permaneceu em pé, ereto, digno. Ele olhou para seu relógio velho e calculou. Marcelo deveria estar chegando em aproximadamente 8 minutos. 8 minutos para aguentar mais humilhação. 8 minutos que pareceriam uma eternidade. As escadas ao fundo do saguão rangeram. Um homem começou a descer, e Antônio reconheceu o tipo imediatamente. Rodrigo Alves. Provavelmente 40 anos, terno cinza caro, mas não exageradamente luxuoso. Cabelos com gel, postura de quem está acostumado a mandar. O típico diretor de filial que construiu carreira sendo eficiente e impiedoso em medidas iguais. Rodrigo caminhou até o guichê com passos largos e expressão de irritação mal contida.
O que está acontecendo aqui, Carla? Carla apontou para Antônio, como se ele fosse um animal em exposição. Este senhor está se recusando a sair depois que expliquei que não posso processar a transação. O sistema bloqueou o cartão dele por suspeita de fraude e ele está insistindo que é erro. Rodrigo finalmente olhou para Antônio. Seus olhos fizeram a mesma varredura rápida que Carla havia feito. Julgamento instantâneo. Veredito negativo. Senhor, Rodrigo disse em tom condescendente, entendo sua frustração, mas se o sistema bloqueou seu cartão, há uma razão. Essas medidas de segurança existem para proteger todos. Sugiro que volte amanhã com documentação adicional e podemos investigar. Estou com toda a documentação necessária aqui, Antônio respondeu. E preciso desse dinheiro hoje. São apenas R$ 200 da minha própria aposentadoria. Rodrigo suspirou, o tipo de suspiro que deixava claro que estava perdendo paciência. Olhe, não vou discutir isso no meio do saguão. O senhor tem duas opções. Sai voluntariamente agora ou peço para a segurança escoltá-lo. O que vai ser? A multidão em volta estava crescendo. O banco estava cada vez mais cheio. Mais pessoas tiravam celulares, mais pessoas filmavam. Antônio viu tudo. Cada testemunha, cada câmera, cada pedaço de evidência sendo criado em tempo real. Antes que Antônio pudesse responder, uma voz feminina cortou o ar. Desculpe interromper, mas posso perguntar algo? Todos se viraram. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, bem vestida, mas não ostensivamente, estava na fila alguns lugares atrás. Ela deu um passo à frente. Trabalho com o direito do consumidor há 20 anos, ela continuou. E, se não me engano, negar acesso de um cliente a seus próprios fundos sem justificativa clara é ilegal. O senhor ofereceu documentação? Antônio assentiu. RG e cartão do banco. A mulher olhou para Rodrigo. Então vocês precisam ou processar a transação ou fornecer um documento formal explicando a razão específica da recusa. Não podem simplesmente mandar o cliente embora. Rodrigo ficou visivelmente irritado. Com todo respeito, senhora, mas isso não é da sua conta. São questões internas do banco. Na verdade, a mulher respondeu, é da conta de todos aqui. Porque se vocês podem fazer isso com ele hoje, podem fazer com qualquer um de nós amanhã. Alguns clientes murmuraram em concordância. Rodrigo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Ele se virou para os seguranças. Carlos, Mário, por favor, escortem este senhor até a saída. Se ele resistir, chamem a polícia. Foi nesse momento que as portas de vidro do banco se abriram com força. 5 pessoas entraram, todas vestidas em ternos impecáveis, carregando pastas de couro, com expressões sérias e profissionais. Na frente deles, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, postura inabalável. Marcelo Costa. Um dos advogados mais respeitados e temidos de São Paulo, especialista em direitos civis e discriminação, e amigo pessoal de Antônio Silva há 30 anos. Marcelo parou no meio do saguão, seus olhos escaneando a cena. Ele viu Antônio cercado por seguranças. Viu Carla e Rodrigo com expressões de autoridade. Viu a multidão de espectadores. E entendeu tudo em segundos. Ele caminhou até Antônio com passos firmes e, para o choque absoluto de todos os presentes, cumprimentou o velho com um abraço respeitoso. Senhor Silva, ele disse em voz alta e clara para que todos ouvissem. Peço desculpas pela demora. Vim assim que recebi sua ligação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla ficou pálida. Rodrigo franziu a testa confuso. Os clientes começaram a sussurrar freneticamente. Senhor Silva? Quem era aquele homem? E foi nesse momento que Antônio Silva decidiu que era hora de tirar o disfarce. Não fisicamente, as roupas velhas ainda estavam lá,
Mas o disfarce interno, a humildade forçada, a aceitação silenciosa da humilhação. Marcelo, Antônio disse, sua voz agora diferente, mais firme, mais comandante. Agradeço por vir. Parece que este banco tem algumas dificuldades em processar uma simples retirada de R$ 200. Talvez você possa ajudar a esclarecer a situação. Rodrigo deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Com licença, quem é o senhor? E por que trouxe advogados para uma simples questão bancária? Marcelo virou-se para ele com um olhar gelado. Meu nome é Marcelo Costa, sócio sênior de Costa e Associados. Represento o senhor Antônio Silva há 3 décadas. E quanto a por que estou aqui, recebi uma ligação informando que meu cliente estava sendo acusado de fraude e ameaçado de expulsão sem justificativa legal. Não há acusação formal, Rodrigo gaguejou. Foi apenas um mal-entendido. Mal-entendido? Marcelo repetiu, sua voz cortante. Meu cliente foi chamado de golpista publicamente. Ele sacou seu celular e começou a digitar. Aliás, vejo que pelo menos 6 pessoas filmaram toda a interação. Excelente. Teremos bastante evidência para o processo. Processo? Carla finalmente encontrou sua voz, agora trêmula. Senhor, eu só estava seguindo o protocolo do sistema. Marcelo a ignorou completamente. Ele se virou para Antônio. Senhor Silva, o senhor ainda deseja sacar os R$ 200? Antônio pensou por um momento. A sala inteira prendia a respiração. E então, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Na verdade, Marcelo, mudei de ideia. Não quero sacar R$ 200. O alívio foi visível nos rostos de Carla e Rodrigo. Quero sacar tudo. A palavra tudo ecoou pelo saguão como um trovão distante. Rodrigo deu uma risada nervosa, tentando transformar a tensão em humor. Tudo? O senhor quer sacar toda a sua aposentadoria? Senhor, com todo respeito, mas o senhor precisa deixar algum saldo para as próximas mensalidades. Antônio olhou para ele com uma expressão que fez Rodrigo parar de rir imediatamente. Não estou falando da aposentadoria. Estou falando de tudo. Todo o saldo da minha conta. Cada centavo. Marcelo já estava retirando documentos de sua pasta. Um dos advogados que o acompanhava abriu um laptop. Outro começou a gravar oficialmente com uma câmera profissional. Tudo sendo feito com a precisão de uma operação militar. Carla estava confusa. Senhor, não sei qual é o saldo da sua conta, mas se está bloqueada por suspeita de fraude, não posso processar nenhuma transação até que seja investigada. Então investigue agora, Antônio disse calmamente. Na frente de todos. Quero que vocês coloquem meu saldo na tela grande ali. Ele apontou para o painel eletrônico que normalmente mostrava apenas os números das senhas. Era possível programá-lo para mostrar outras informações quando necessário. Não podemos fazer isso, Rodrigo protestou. Informações financeiras dos clientes são confidenciais. Marcelo interveio. Meu cliente está solicitando formalmente a divulgação pública de suas próprias informações financeiras. Ele tem esse direito, a menos que vocês tenham algo a esconder. A mulher que havia defendido Antônio antes deu um passo à frente novamente. Eu também gostaria de ver. Só para confirmar se toda essa acusação de fraude tem algum fundamento ou se foi apenas discriminação. Outros clientes começaram a concordar. Mostra o saldo. Se ele está pedindo, qual é o problema? A gente quer ver se esse banco está tratando clientes idosos assim sem razão. Rodrigo estava encurralado. Ele olhou para Carla, que estava visivelmente em pânico. Olhou para os seguranças, que não tinham a menor ideia do que fazer. Olhou para a multidão crescente de clientes, muitos agora filmando abertamente. Ele pegou seu celular e discou um número interno. Preciso falar com o presidente do banco. Agora.
Sim, é urgente, extremamente urgente. Enquanto Rodrigo falava baixo no telefone, afastando-se alguns passos, Marcelo se aproximou de Antônio e sussurrou: Você tem certeza disso? Uma vez que o saldo for revelado, não há volta. Antônio assentiu. Tenho certeza. Essas pessoas precisam aprender uma lição. E eu preciso lembrar ao mundo que dignidade não tem preço. Marcelo sorriu. Orgulho de você, velho amigo. Vamos sacudir este banco até suas fundações. Rodrigo voltou, o rosto ainda mais pálido que antes. O presidente está vindo. Ele deve chegar em 15 minutos. Pede que todos esperem em uma sala privada, onde podemos discutir isso de forma mais apropriada. Não, Antônio disse firmemente. Aqui, na frente de todos. Essas pessoas me viram ser acusado de golpista. Vão me ver ser vindicado no mesmo lugar. A porta do banco se abriu novamente. Mais 3 pessoas entraram, estas claramente jornalistas. Câmeras profissionais, microfones, crachás de imprensa. A notícia já estava vazando. Redes sociais são rápidas. Um dos jornalistas se aproximou. Soubemos que há uma situação de discriminação acontecendo aqui. Podemos filmar? Marcelo sorriu. Podem e devem. Liberdade de imprensa. Estamos em espaço público durante horário comercial. Rodrigo tentou protestar. Vocês não podem filmar dentro do banco sem autorização. Outro advogado da equipe de Marcelo interveio. Na verdade, podem sim, desde que não atrapalhem as operações do banco e não filmem informações confidenciais de outros clientes. É jurisprudência estabelecida. Mais 15 minutos se passaram. O saguão estava agora lotado. A notícia havia se espalhado pelas redes sociais e curiosos começavam a aparecer. Funcionários do banco observavam das laterais, sussurrando entre si. Alguns pareciam satisfeitos, como se finalmente alguém estivesse enfrentando um sistema que os oprimia também. Uma jovem atendente, não mais que 25 anos, se aproximou timidamente de Antônio. Desculpe incomodar, ela sussurrou, mas queria dizer que admiro sua coragem. Já vi muitas pessoas idosas serem tratadas mal aqui e nunca ninguém teve coragem de enfrentar. Antônio sorriu para ela gentilmente. Como é seu nome? Júlia. Júlia Santos. Obrigado, Júlia. E não se preocupe. Depois de hoje, as coisas vão mudar. Finalmente, uma limusine preta parou em frente ao banco. As portas se abriram e um homem de aproximadamente 60 anos emergiu, vestindo um terno que provavelmente custava mais que um carro popular. Eduardo Mendes, presidente do banco, o homem que comandava uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Ele entrou no banco com passos apressados, acompanhado por 2 assistentes. Seus olhos imediatamente encontraram Rodrigo. O que diabos está acontecendo aqui? Rodrigo começou a explicar rapidamente, mas Eduardo o interrompeu. Viu os jornalistas, viu as câmeras, viu a multidão. Seu instinto de relações públicas entrou em ação. Ele se aproximou de Antônio com um sorriso ensaiado, a mão estendida. Senhor, peço sinceras desculpas por qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido. Sou Eduardo Mendes, presidente deste banco. Por favor, venha comigo para meu escritório onde podemos resolver isso adequadamente. Antônio não apertou a mão estendida. Não há mal-entendido. Há discriminação clara. E não vou a lugar nenhum. Quero meu saldo mostrado naquela tela, agora. Eduardo hesitou. Senhor, isso é altamente irregular. É meu dinheiro, minha informação, meu direito, Antônio respondeu, sua voz ecoando pelo saguão silencioso. Eduardo olhou ao redor. Câmeras de TV, smartphones, testemunhas aos montes. Ele estava em uma armadilha e sabia disso. Se recusasse, pareceria que estava escondendo algo. Se concordasse, algo dizia que não ia gostar do que veria. Ele pegou seu celular e fez uma ligação.
Preciso de acesso administrativo à conta do senhor. Ele olhou para Antônio. Antônio Silva. Antônio Silva. Sim, quero o saldo completo mostrado no painel do saguão. Sim, eu sei que é irregular. Faça. Ele desligou e se virou para Antônio. Será feito. Mas gostaria de reiterar que estou aqui para resolver qualquer questão que o senhor tenha conosco. Não tenho questão nenhuma, Antônio disse calmamente. Vocês que têm. Uma questão grande, e está prestes a ficar maior. Todos os olhos se voltaram para o painel eletrônico. A tela piscou. Os números das senhas desapareceram. E então, linha por linha, informações começaram a aparecer. Nome: Antônio Silva. Tipo de conta: Private Premium. Tempo de relacionamento: 25 anos. Saldo atual. A última linha estava carregando. O silêncio era absoluto. Carla havia parado de respirar. Rodrigo estava pálido como papel. Eduardo observava com crescente apreensão. E então, os números apareceram. 8.346.512 reais. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o ar-condicionado zumbindo no teto. 8.346.512 reais. Os números brilhavam na tela gigante como uma acusação luminosa. Cada dígito era uma prova irrefutável de que Antônio Silva não era um golpista. Não era um velho pobre tentando enganar o sistema. Era um cliente premium, um multimilionário que havia confiado seu dinheiro àquele banco por um quarto de século. Carla Ferreira estava literalmente tremendo. Seu rosto havia passado do vermelho irritado ao branco cadavérico. Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. O sistema bloqueou. Ela sussurrou para ninguém em particular. O sistema disse fraude. Eu só segui o sistema. Mas ninguém estava ouvindo suas desculpas. Todos os olhos estavam ou na tela ou em Antônio. O velho ainda estava ali, com suas roupas surradas, seu boné gasto, seus tênis rasgados. Mas agora ninguém via um mendigo. Viam um homem que havia sido julgado pela aparência e encontrado culpado sem julgamento. Eduardo Mendes foi o primeiro a se recuperar do choque. Ele se aproximou de Antônio, agora sem o sorriso empresarial, com uma expressão de genuíno pânico. Senhor Silva, eu não tinha ideia. Isso é claramente um erro gravíssimo de nossa parte. Por favor, permita-me levá-lo ao meu escritório onde podemos. Não, Antônio interrompeu, sua voz calma, mas implacável. Falei que não vou a lugar nenhum. Quero meus 200 reais. Agora. Aqui. Na frente de todos que me viram ser chamado de golpista. Um dos jornalistas começou a fazer perguntas. Senhor Silva, o senhor foi discriminado por causa de sua aparência? Antônio olhou diretamente para a câmera. Fui discriminado porque sou negro, idoso e estava vestido como pobre. 3 coisas que aparentemente fazem de você automaticamente suspeito neste país. A jornalista se virou para Carla. Senhorita, a senhora chamou este cliente de golpista sem verificar adequadamente sua conta? Carla estava chorando agora. O sistema mostrou o bloqueio. Eu não sabia. Eu nunca quis. Marcelo Costa deu um passo à frente, assumindo o controle da situação como o advogado experiente que era. Para que fique registrado, nas últimas 2 horas, documentamos as seguintes violações. Acusação pública de fraude sem investigação adequada. Recusa de processamento de transação legítima. Discriminação baseada em aparência e idade. Ameaça de remoção forçada sem justificativa legal. E humilhação pública de cliente. Tudo filmado por múltiplas testemunhas. Eduardo estava agora visivelmente suando, apesar do ar-condicionado. Senhor Silva, por favor,
Vamos resolver isso. O que o senhor quer? Compensação? Desculpas públicas? Demissão dos envolvidos? Diga o que quer. Antônio olhou para ele com uma expressão que era impossível de decifrar. Quero justiça. Quero que cada pessoa neste banco entenda que dinheiro pode estar em uma conta, mas dignidade está na alma. E quero meus R$ 200. Rodrigo já estava correndo para um caixa, digitando freneticamente. O dinheiro foi processado em segundos. Ele voltou com 4 notas de R$ 50, as mãos tremendo tanto que quase as deixou cair. Seus R$ 200, senhor Silva, com nossas mais profundas desculpas. Antônio pegou o dinheiro lentamente. Olhou para as notas como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. E então guardou no bolso. Agora, ele disse, sua voz preenchendo o saguão silencioso. Quero sacar todo o resto, os R$ 8.346.312 restantes. Eduardo ficou pálido. Senhor Silva, por favor, não precisa ser assim. Podemos compensá-lo generosamente. Podemos garantir que isso nunca mais aconteça. Podemos? Podem me ajudar a transferir meu dinheiro para outro banco? Antônio interrompeu. Preferivelmente um que julgue clientes pelo caráter, não pela roupa. A multidão começou a murmurar. Alguns clientes da fila começaram a puxar conversas entre si. Alguns estavam filmando avidamente. A história estava se tornando viral em tempo real. Uma senhora idosa na fila levantou a voz. Se eles fizeram isso com um homem com 8 milhões... imagino o que fazem com a gente que tem apenas alguns milhares. Um homem jovem concordou. Já vi atendentes tratarem meu pai mal aqui só porque ele é pedreiro. Agora entendo que não é caso isolado. Eduardo viu a maré virando. Viu clientes começando a questionar, começando a lembrar de suas próprias experiências negativas. Uma crise de reputação estava nascendo diante de seus olhos. Senhor Silva, ele disse, a voz agora implorando. O que posso fazer para o senhor reconsiderar? Este banco foi sua casa financeira por 25 anos. E nestes 25 anos, Antônio respondeu, quantas pessoas como eu foram humilhadas aqui? Quantos idosos? Quantos negros? Quantos pobres? Enquanto eu estava em meu escritório, vestindo ternos caros, assinando contratos, vocês me trataram com respeito. Hoje, vestido assim, sou golpista. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre este banco. Não é sobre dinheiro, é sobre quem vocês acham que merece dignidade. E, claramente, só pessoas que parecem ricas merecem. Carla finalmente encontrou coragem para falar, sua voz engasgada de choro. Senhor Silva, eu sinto muito, eu realmente sinto muito. Eu tenho filha, tenho contas, tenho família. Por favor, não destrua minha vida por causa de um erro. Antônio olhou para ela. Viu uma mulher quebrada, destruída pela consciência tardia de suas ações. E sentiu algo que não esperava sentir. Não exatamente pena, mas uma compreensão de que ela também era vítima de um sistema maior. Jovem, ele disse gentilmente, você destruiu sua própria vida. Eu só mostrei as consequências. Quantas vezes você tratou pessoas assim antes de hoje? Quantas vezes humilhou alguém e foi para casa dormir tranquila? Carla não tinha resposta porque a resposta era óbvia. Muitas vezes, dezenas. Talvez centenas ao longo dos anos. Marcelo já estava com os documentos prontos. Senhor Silva, preciso que o senhor assine aqui para autorizar a transferência completa dos fundos. Antônio pegou a caneta, mas antes de assinar, ele olhou ao redor do saguão lotado. Para vocês que estão filmando, ele disse, vocês que vão colocar isso nas redes sociais, quero que saibam que não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso
por todas as pessoas que não têm 8 milhões para fazer um banco tremer. Por todos que são julgados pela roupa, pela cor da pele, pela idade. Ele assinou os documentos com um floreio dramático. E para você, Eduardo Mendes, presidente deste banco, espero que use esta situação para olhar profundamente para a cultura que vocês criaram aqui. Porque se isso acontece com alguém que tem milhões, imagine o que acontece com quem não tem nada. Eduardo estava sem palavras. Ao seu lado, Rodrigo parecia querer desaparecer no chão de mármore. Carla estava sentada agora, o rosto entre as mãos, soluçando. Marcelo pegou os documentos assinados. Vou processar as transferências imediatamente. O senhor escolheu para qual banco quer mover os fundos? Antônio sorriu pela primeira vez desde que havia entrado naquele banco. Banco do Povo. Aquele pequeno banco comunitário que trabalha com populações de baixa renda. Acho que vou colocar meus milhões onde minha boca está. A multidão começou a aplaudir. Primeiro uma pessoa, depois outra, depois dezenas. O som ecoou pelo saguão de mármore, um trovão de aprovação para o homem que havia enfrentado o sistema e vencido. Mas Antônio levantou a mão pedindo silêncio. Não me aplaudam. Aplaudam a si mesmos por testemunharem. Aplaudam aquela senhora que me defendeu antes mesmo de saber quem eu era. Aplaudam a atendente Júlia, que teve coragem de vir me apoiar. Ele começou a caminhar em direção à saída. Marcelo e a equipe de advogados o seguiram, formando uma procissão improvisada. Jornalistas bombardeavam com perguntas. Clientes se afastavam para dar passagem. E Carla, Rodrigo e Eduardo ficaram ali, destruídos, observando 8 milhões caminharem porta afora. Mas antes de sair, Antônio se virou uma última vez. E amanhã, ele disse, sua voz carregando para cada canto do saguão. Amanhã vocês vão ver meu processo por danos morais. Não pelo dinheiro. Mas para garantir que isso nunca mais aconteça com ninguém. E com essas palavras, Antônio Silva, o multimilionário que se disfarçou de pobre, deixou o banco. Mas a história estava apenas começando. O saguão do banco parecia congelado no tempo. Antônio havia parado na porta, sua mão na maçaneta de vidro, mas algo o fez pausar. Ele se virou lentamente, olhando para a cena que deixava para trás. Eduardo Mendes estava pálido como papel. Carla Ferreira chorava copiosamente. Rodrigo Alves parecia um boneco quebrado. E dezenas de clientes observavam, filmavam, testemunhavam. E nesse momento, Antônio percebeu algo importante. Não era suficiente apenas punir. Era necessário educar. Era necessário que todos entendessem o porquê. Ele soltou a maçaneta e caminhou de volta para o centro do saguão. Marcelo o olhou com surpresa, mas rapidamente entendeu. Seu amigo tinha mais a dizer. Antes de eu ir, Antônio começou, sua voz ecoando pelo mármore e cristal. Quero que todos vocês entendam algo. Não fiz isso hoje por capricho. Não fiz isso por orgulho ferido. Fiz isso porque este problema é maior que eu. Ele apontou para a tela ainda exibindo seu saldo milionário. Vocês veem esses números? Eu construí essa fortuna do zero. Meu pai era zelador. Minha mãe lavava roupa para fora. Cresci em uma favela em Salvador, Bahia, onde água encanada era luxo e comida na mesa era incerta. O silêncio era absoluto. Até Eduardo havia parado de tentar controlar a situação, apenas ouvindo. Aos 15 anos, Antônio continuou, comecei a trabalhar carregando sacos de cimento em obras. Economizei cada centavo durante 3 anos para comprar minha primeira máquina de costura usada. Comecei fazendo consertos de roupa no quintal de casa. Aos 22, tinha uma pequena oficina. Aos 30, tinha uma fábrica. Aos 40, 5 fábricas espalhadas pelo Brasil.
Ele fez uma pausa, deixando a história penetrar. Algumas pessoas na multidão tinham lágrimas nos olhos. E sabem por que estou contando isso? Porque em cada etapa dessa jornada fui julgado pela cor da minha pele, antes de ser julgado pela qualidade do meu trabalho. Fui discriminado antes de ser respeitado. Fui chamado de pobre, de incapaz, de alguém que deveria se conformar com seu lugar. Uma senhora idosa na fila sentiu vigorosamente, suas próprias memórias claramente ecoando nas palavras de Antônio. Mas tive sorte, Antônio disse, sua voz mais baixa agora, forçando todos a se inclinarem para ouvir. Tive mentores que me deram chances. Tive clientes que viram além da minha aparência. Tive oportunidades que milhões de brasileiros nunca terão. Ele se virou para Eduardo. E quando finalmente consegui dinheiro, quando finalmente tive sucesso, escolhi este banco. Vocês sabem por quê? Porque 25 anos atrás, um gerente deste banco, um homem chamado Paulo Roberto, me tratou com respeito quando eu não tinha nada. Ele aprovou meu primeiro empréstimo empresarial quando outros bancos riram na minha cara. Eduardo ficou surpreso. Paulo Roberto se aposentou há 10 anos. Foi um dos nossos melhores gerentes. Exatamente, Antônio disse. Foi. Passado. Porque a cultura que ele ajudou a criar claramente morreu com sua saída. Hoje, este banco julga pela aparência. Hoje, este banco presume culpa antes de verificar fatos. Hoje, este banco trata clientes como inimigos. Carla levantou o rosto, ainda molhado de lágrimas. Senhor Silva, por favor, entenda. Somos treinados para suspeitar de transações irregulares. O sistema alertou. Eu apenas segui o protocolo. Antônio caminhou até ela lentamente. Protocolo. Ele repetiu. Essa palavra maravilhosa que as pessoas usam para justificar crueldade. Diga-me, Carla, quando um homem branco de terno caro vem até seu guichê, o sistema também alerta? Ou será que sua suspeita aumenta proporcionalmente a melanina da pele e a qualidade da roupa? Carla não tinha resposta porque ambos sabiam a verdade. O sistema talvez tivesse alertado, mas a forma como ela respondeu foi completamente influenciada pelo preconceito. Um dos jornalistas aproveitou o momento. Senhor Silva, o senhor está dizendo que isto é racismo sistêmico? Antônio olhou diretamente para a câmera. Estou dizendo que discriminação vem em muitas formas. Às vezes é óbvia, às vezes é sutil. Às vezes vem disfarçada de protocolo, de procedimento, de segurança. Mas no final, o resultado é o mesmo. Pessoas são julgadas não pelo conteúdo do seu caráter, mas pela cor da sua pele e pela aparência da sua roupa. Ele se virou para a multidão de clientes. Quantos de vocês já foram seguidos em lojas caras? Quantos já foram parados por policiais sem motivo? Quantos já foram tratados com desconfiança simplesmente por existirem em espaços que a sociedade considera acima de vocês? Várias mãos se levantaram. Mais do que Antônio esperava. Um homem jovem, bem vestido, deu um passo à frente. Eu sou médico, ele disse, formado pela USP, especialização em cardiologia. Mas semana passada fui parado 3 vezes pela polícia no caminho para casa porque dirijo um carro importado e sou negro. Cada vez tive que provar que o carro era meu, que não era roubado. Uma mulher de meia idade concordou. Sou advogada, mas quando chego em restaurantes caros, sempre me perguntam se vim fazer entrega. Nunca assumem que estou ali para jantar. As histórias começaram a jorrar. Cliente após cliente compartilhando suas experiências. E Antônio viu algo lindo acontecendo. Viu pessoas se reconhecendo nas dores umas das outras. Viu solidariedade nascendo em tempo real. Eduardo finalmente encontrou sua voz novamente. Senhor Silva,
Eu prometo que vamos investigar completamente este incidente. Vamos revisar nossos protocolos. Vamos treinar melhor nossa equipe. Promessas. Antônio disse cansado. Quantas empresas fizeram essas mesmas promessas depois de serem expostas? Quantas realmente mudaram versus quantas apenas esperaram a tempestade passar? Ele olhou para Marcelo. Quanto tempo para processar a transferência completa? Marcelo verificou seu tablet. Com transferências deste tamanho, precisaremos fazer em lotes, mas posso começar agora. Primeira transferência de 1 milhão pode ser processada em 10 minutos. Faça, Antônio ordenou. Eduardo deu um passo à frente, quase implorando agora. Senhor Silva, por favor, 25 anos de relacionamento, isso não significa nada? Significou tudo, Antônio respondeu. Até hoje. Até ser provado que lealdade só importa quando você parece rico. Marcelo já estava no telefone com o Banco do Povo. Sim, confirmo. Transferência de Antônio Silva. R$ 1 milhão como primeira parcela. Sim, haverá mais. Muito mais. Do outro lado da linha, Antônio podia ouvir a voz surpresa do gerente do pequeno banco comunitário. 1 milhão? Senhor Silva, isso é nosso maior depósito da história. Vão ter mais 7 antes do dia acabar. Antônio disse alto o suficiente para todos ouvirem. A multidão murmurou em aprovação. Alguns começaram a aplaudir novamente. Esta não era apenas uma história de humilhação e vingança. Era uma história de redistribuição de poder. De um homem rico escolhendo apoiar uma instituição que servia os pobres em vez de uma que os desprezava. Carla estava agora de pé, cambaleando até Antônio. Senhor Silva, ela disse, sua voz rouca de tanto chorar. Vou perder meu emprego. Vou perder tudo. Tenho uma filha de 7 anos. Como vou explicar para ela que a mamãe foi demitida por ser cruel com um velhinho? Antônio olhou para ela por um longo momento, e então disse algo que surpreendeu a todos. Talvez você deva contar a verdade para ela. Talvez deva dizer que julgou alguém pela aparência e aprendeu que ações têm consequências. Talvez essa seja a lição mais importante que você pode ensinar a ela. Ele fez uma pausa. Mas também pode dizer a ela que erros não precisam definir uma vida inteira. Que arrependimento genuíno é o primeiro passo para a redenção. Que sua mãe cometeu um erro terrível, mas pode passar o resto da vida tentando ser melhor. Carla olhou para ele com esperança nos olhos. O senhor está dizendo que me perdoa? Não. Antônio disse gentilmente, mas firmemente. Não estou dizendo isso. Perdão não é meu para dar. É das centenas de pessoas que você humilhou ao longo dos anos. Das pessoas que foram embora chorando depois de serem tratadas como lixo. Delas que você precisa de perdão. O telefone de Marcelo apitou. Primeira transferência concluída. R$ 1 milhão agora no Banco do Povo. Antônio assentiu. Próximo milhão, por favor. Eduardo estava agora visivelmente desesperado. Senhor Silva, o conselho do banco vai querer se reunir com o senhor. Podemos oferecer compensação significativa. Podemos. Podem parar de tentar comprar meu silêncio. Antônio interrompeu. Esta história já está nas redes sociais. Já está sendo compartilhada milhares de vezes. Daqui a 1 hora estará nos noticiários. Daqui a amanhã estará nos jornais internacionais. Não há dinheiro que faça isso desaparecer. E com essas palavras, Antônio virou-se novamente para a porta. Mas desta vez ele não parou. Desta vez ele caminhou direto, sua cabeça erguida, sua dignidade intacta. Marcelo e a equipe o seguiram. Jornalistas correram atrás. E dentro do banco, na destruição que deixou para trás, uma lição estava sendo aprendida. Uma lição sobre respeito,
sobre dignidade, sobre o preço da discriminação. E essa lição estava apenas começando a se espalhar. Do lado de fora do banco, a calçada havia se transformado em um circo improvisado. 3 vans de emissoras de TV estavam estacionadas. Repórteres brigavam por posição. Câmeras de smartphones criavam uma floresta de telas brilhantes. E no centro de tudo, Antônio Silva permanecia calmo, respondendo perguntas com a paciência de quem havia passado décadas construindo império e sabia que cada palavra importava. Senhor Silva, uma repórter da TV Globo se aproximou com o microfone estendido. O senhor pode explicar o que aconteceu exatamente? Antônio olhou diretamente para a câmera. Fui sacar R$ 200 da minha aposentadoria. Fui acusado de fraude, chamado de golpista, ameaçado de expulsão. Tudo porque estou vestido assim. Ele abriu os braços, mostrando suas roupas velhas. Porque sou negro, porque sou velho, porque neste país aparência ainda vale mais que caráter. E o saldo de 8 milhões? Outro repórter perguntou. Antônio sorriu sem humor. 25 anos economizando, investindo, construindo. 25 anos confiando naquele banco. Acabou hoje. Todo centavo será transferido para o Banco do Povo, uma instituição que realmente serve à comunidade. O telefone de Marcelo apitou novamente. Segunda transferência concluída. Mais 1 milhão no Banco do Povo. Dentro do banco, o caos estava se instalando. Eduardo Mendes estava no telefone com o presidente do conselho, sua voz alta e desesperada. Não, senhor, não conseguimos convencê-lo a ficar. Sim, senhor, é uma catástrofe de relações públicas, está em todas as redes sociais. Rodrigo Alves estava em seu escritório, embalando pertences pessoais. Ele era inteligente o suficiente para saber que sua carreira naquele banco havia terminado. 20 anos de trabalho, destruídos em uma manhã, porque ele escolheu julgar pela aparência. E Carla Ferreira estava sentada em uma cadeira no vestiário dos funcionários, olhando fixamente para a parede. Sua colega Júlia, a jovem atendente que havia apoiado Antônio, sentou-se ao lado dela. Não consigo acreditar que fiz aquilo, Carla sussurrou. Como pude ser tão cruel, tão cega? Júlia pegou sua mão gentilmente. Você fez o que todos aqui fazem todo dia. Mas hoje, alguém finalmente foi forte o suficiente para nos mostrar o espelho. Carla olhou para ela. Você não faz isso. Vi você defendê-lo. Júlia suspirou. Porque já fui do outro lado, Carla. Minha mãe trabalhou como faxineira durante 30 anos. Vi ela ser tratada como invisível, como nada. Jurei que nunca faria isso com outra pessoa. Do lado de fora, a conferência de imprensa improvisada continuava. Um jornalista fez a pergunta que estava na mente de todos. Senhor Silva, o senhor planejou isso? Se vestiu propositalmente assim para testar o banco? Antônio pensou cuidadosamente antes de responder. Não exatamente. Tenho vestido assim às vezes nos últimos meses, visitando meus negócios disfarçado, visitando comunidades pobres, tentando lembrar de onde vim, de quem eu era antes do dinheiro. Ele fez uma pausa. Mas hoje sim. Hoje eu escolhi especificamente este banco, porque recebi muitas reclamações. Quis ver com meus próprios olhos se era verdade, e descobri que era pior do que imaginei. O telefone de Marcelo apitou pela terceira vez. Terceiro milhão transferido. Dentro do banco, Eduardo finalmente desligou o telefone. O conselho tinha ordenado ação imediata. Ele caminhou até onde Carla ainda estava no vestiário, Júlia ao seu lado. Senhorita Ferreira, ele disse formalmente, estou oficialmente suspendendo a senhorita das suas funções, efetivo imediatamente. Uma investigação completa será conduzida e o senhor será notificada sobre os próximos passos. Carla apenas assentiu, sem surpresa, sem protestos. Ela sabia que isso vinha. Eduardo continuou. Senhor Alves também foi suspenso.
E eu ofereci minha renúncia ao conselho. Ela foi aceita. Júlia regalou os olhos. O senhor está renunciando? Eduardo sorriu tristemente. Sou o presidente desta filial há 12 anos. Se esta cultura existiu, foi sob minha liderança. Ou eu era cúmplice, ou era incompetente. De qualquer forma, não mereço continuar. Foi um momento surpreendente de responsabilidade, raro no mundo corporativo, onde pessoas normalmente culpam todos, exceto si mesmas. Do lado de fora, Antônio estava respondendo mais perguntas quando seu telefone pessoal tocou. Ele viu o nome na tela e atendeu. Alô? A voz do outro lado era familiar e cheia de emoção. Senhor Silva? Aqui é Dona Maria, do Banco do Povo. Senhor, eu não sei o que dizer. Em 1 hora, nosso banco recebeu 3 milhões de reais. 3 milhões? Isso é mais do que temos em depósitos no ano inteiro. Antônio sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Dona Maria, ainda faltam 5 milhões. Espero que vocês estejam preparados para crescer. Ela riu nervosamente. Crescer? Senhor Silva, com esse dinheiro podemos abrir 3 filiais novas. Podemos oferecer crédito para 50 pequenos empresários. Podemos mudar vidas. É exatamente isso que quero, Antônio disse. Uso meu dinheiro para fazer diferença, não para engordar lucros de quem não valoriza pessoas. 4º milhão transferido. A notificação chegou. As ações do grande banco já estavam caindo na bolsa. 3% nas primeiras 2 horas. Investidores nervosos com a crise de reputação começavam a vender. Nas redes sociais, hashtags como 8 milhões de Justica e Respeitona ou Tempreco estavam em trending topics. Vídeos do incidente, filmados por dezenas de celulares de ângulos diferentes, já tinham mais de 2 milhões de visualizações combinadas. Comentários vinham de todo o Brasil, do mundo. Isso acontece todo dia com pessoas pobres. Finalmente, alguém com poder mostrou a verdade. Sou gerente de banco e estou com vergonha. Precisamos mudar. Meu pai foi humilhado em um banco semana passada. Tem 80 anos. Negro, aposentado, chorando vendo isso. E antes de continuarmos, queremos saber, vocês já presenciaram ou sofreram discriminação em bancos ou lojas? Compartilhem suas histórias nos comentários. Suas experiências importam. Antônio decidiu fazer uma última declaração antes de ir embora. Ele pediu silêncio e as câmeras se focaram nele. Quero deixar algo muito claro, ele começou. Não fiz isso por vingança pessoal. Fiz isso porque tenho privilégio. Privilégio de ter dinheiro que me protege. Privilégio de ter advogados. Privilégio de poder lutar sem medo de perder tudo. Ele olhou diretamente para as câmeras. Mas e as pessoas que não têm esses privilégios? As donas Marias, os senhores José, as jovens Júlias que trabalham honestamente, mas são tratadas como suspeitas? Quem defende elas? O silêncio era profundo. Quem luta por eles quando não há câmeras? Quando não há advogados? Quando não há 8 milhões para fazer um banco tremer? Foi então que Antônio fez um anúncio que ninguém esperava. Por isso, estou criando um fundo legal. 2 milhões de reais serão dedicados a oferecer representação legal gratuita para vítimas de discriminação financeira. Qualquer pessoa que for tratada como eu fui, mas não tiver recursos para lutar, terá advogados, terá suporte, terá justiça. A multidão explodiu em aplausos. Marcelo sorriu com orgulho para seu amigo. Os jornalistas rabiscavam freneticamente. 5º milhão transferido. Antônio olhou para o prédio do banco uma última vez. 25 anos. 1/4 de século de lealdade.
destruído em uma manhã por preconceito e arrogância. Mas talvez, ele pensou, talvez algo bom possa nascer dessa destruição. Talvez mudança real possa acontecer. 3 horas depois, Antônio estava em seu verdadeiro apartamento, um penthouse luxuoso com vista para São Paulo. Havia trocado as roupas velhas por um roupão confortável. Ligou a televisão e não ficou surpreso com o que viu. Sua história estava em todos os canais, literalmente todos. Na Globo, uma análise aprofundada sobre racismo sistêmico no Brasil. Na Record, um debate sobre como instituições financeiras tratam clientes pobres. Na Band, economistas discutindo o impacto de um cliente mover 8 milhões de reais. Ele trocou para os canais de notícias internacionais. CNN, em espanhol, tinha a história como destaque. Brazilian Millionaire Exposes Bank Discrimination. BBC Brasil dedicou 15 minutos. A história estava se tornando global. Seu telefone não parava de tocar. Pedidos de entrevista de todos os maiores programas do país. Ele recusou a maioria, mas aceitou 3. Jô Soares, Fantástico e Roda Viva. Plataformas que permitiriam discussão profunda, não apenas sensacionalismo. No banco, a catástrofe continuava se desenrolando. O presidente do Conselho Nacional havia convocado uma reunião de emergência. As ações caíram mais 5%. Clientes estavam ligando em massa para encerrar contas. A hashtag Boicote Banco Grande estava ganhando força. Eduardo Mendes, agora oficialmente ex-presidente da filial, deu uma entrevista chorosa, pedindo desculpas. Falhei, completamente. Permiti uma cultura tóxica crescer sob minha liderança. Não tenho desculpas. Carla Ferreira também foi à imprensa, contra os conselhos de advogados. Ela apareceu em um programa local, os olhos vermelhos de chorar. Fui cruel. Fui preconceituosa. Julgue um homem digno como criminoso por causa da roupa dele? Passei anos tratando pessoas assim e nunca percebi o quanto estava errada até alguém me mostrar. O apresentador perguntou: "E agora, o que vai fazer?" Carla respirou fundo. "Vou procurar cada pessoa que conseguir lembrar que tratei mal. Vou pedir desculpas. Vou trabalhar com organizações que combatem discriminação. Vou dedicar minha vida a desfazer parte do dano que causei. Não era perfeito. Não apagava o passado. Mas era um começo." Rodrigo Alves, por outro lado, não demonstrou remorso similar. Em uma entrevista, culpou o sistema, os protocolos, a pressão corporativa. Tudo exceto si mesmo. Sua carreira na indústria bancária estava efetivamente terminada. 6º milhão transferido. 7º milhão transferido. No Banco do Povo, Dona Maria e sua pequena equipe estavam em êxtase e pânico em medidas iguais. Como gerenciar repentinamente 7 milhões de reais? Como expandir responsavelmente? Como honrar a confiança que Antônio havia depositado neles? Antônio ligou para ela pessoalmente. "Dona Maria, vou enviar minha equipe de consultoria para ajudá-los, sem custo. Quero que vocês tenham sucesso. Quero que provem que bancos podem servir pessoas, não apenas lucros." Ela estava chorando de gratidão. "Senhor Silva, o senhor não imagina o que isso significa. Para nós, para a comunidade. O senhor está mudando vidas." Na internet, a história tomou vida própria. Milhares de pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação. O movimento ganhou o nome de Desmascare Bancário. Uma hashtag surgiu: "Não sou golpista." Pessoas postavam selfies com roupas simples, contando histórias de serem julgadas, humilhadas, discriminadas. Um homem de 60 anos. "Fui à concessionária comprar carro à vista. Seguranças me seguiram achando que ia roubar. Paguei 70 mil reais em espécie, só para ver a cara deles."
Uma mulher jovem. Sou desenvolvedora de software. Ganho bem. Mas em lojas caras sempre acham que estou roubando porque sou negra e uso tênis. As histórias eram infinitas, dolorosas, reais. Antônio leu muitas delas, sentindo o peso de cada palavra. Esta era a razão. Esta era a importância do que havia feito. Não era sobre seus 8 milhões. Era sobre dar voz a milhões de silenciados. 8º e último milhão transferido. Marcelo ligou. Está feito. Todos os 8.346.312 reais foram transferidos para o Banco do Povo. Sua conta no Banco Grande está zerada. Antônio sentiu um peso sair dos ombros. Obrigado, meu amigo, por tudo. Marcelo riu. Você sabe que o processo por danos morais vai ser épico, certo? Temos tudo documentado. Vídeos de múltiplos ângulos, testemunhas aos montes. Este vai ser o caso mais fácil da minha carreira. Doe qualquer valor que ganharmos para o fundo legal que anunciei, Antônio disse. Não quero 1 centavo para mim. 3 dias depois, Antônio apareceu no Fantástico. A entrevista foi assistida por 42 milhões de pessoas, um dos maiores audiências do ano. A apresentadora Poliana Brita fez as perguntas difíceis. Senhor Silva, alguns críticos dizem que o senhor armou isso, que foi teatro para chamar atenção. Antônio olhou diretamente para a câmera. Se pessoas acharem que teatro, convido a irem a qualquer banco de comunidade pobre amanhã. Sentem e observem. Vejam como pessoas humildes são tratadas. Não precisam acreditar em mim. Vejam com próprios olhos. E quanto ao banco? Eles ofereceram compensação? Ofereceram 10 milhões para eu voltar e fazer declaração pública de que foi mal entendido. Recusei. Dinheiro não compra dignidade. E mal entendido sugere que ninguém tem culpa. Pessoas têm culpa. Sistema tem culpa. Cultura tem culpa. A entrevista durou 40 minutos. Quando terminou, o telefone do Banco Grande estava tocando sem parar. Mais clientes querendo sair. Mais crise. O presidente nacional do banco finalmente fez um pronunciamento. Vamos implementar mudanças sistêmicas. Treinamento obrigatório sobre viés inconsciente. Auditorias independentes em todas as filiais. Canal de denúncia anônimo gerido externamente. Eram as promessas que Eduardo havia feito. Mas agora, com toda a liderança executiva assistindo, com a imprensa cobrando, com acionistas exigindo. Antônio assistiu o pronunciamento e acenou aprovação cautelosa. Vamos ver, ele disse à TV desligada. Palavras são fáceis, ações são difíceis. Mudança real leva tempo. Mas pela primeira vez em décadas, Antônio Silva sentia esperança. Esperança de que um sistema podre pudesse começar a ser limpo. Esperança de que sua humilhação pudesse prevenir milhões de futuras humilhações. E esperança de que dignidade, finalmente, poderia ser vista como direito de todos, não privilégio de poucos. 32 dias após o incidente, Antônio Silva acordou cedo como sempre. Mas, desta vez, havia algo diferente no ar. Algo tinha definitivamente mudado no Brasil. Ele pegou seu tablet e abriu as notícias. A manchete principal era sobre nova legislação sendo debatida no Congresso. Lei Antônio Silva, como estava sendo chamada informalmente. Requeria que todas as instituições financeiras tivessem protocolos claros contra a discriminação, com punições severas, incluindo perda de licença para operar. Ele sorriu. Mudança legislativa levava tempo, mas a conversa havia começado. Carla Ferreira estava trabalhando como caixa em um supermercado. O salário era 1/3 do que ganhava no banco. As horas eram longas, o trabalho era cansativo.
mas ela havia feito uma promessa a si mesma. Toda semana, ela dedicava 6 horas a trabalho voluntário em uma organização que ajudava vítimas de discriminação. Ela compartilhava sua história em escolas, em igrejas, em centros comunitários. A história de como o preconceito destruiu sua carreira e como estava tentando reconstruir como pessoa melhor. Não era a redenção completa, talvez nunca seria, mas era um começo. Rodrigo Alves nunca conseguiu outro emprego em banco. Sua reputação estava destruída. Ele acabou trabalhando como consultor independente, ganhando uma fração do que ganhava antes. Sem arrependimento genuíno, sem mudança real. Apenas ressentimento e culpa aos outros. Eduardo Mendes, surpreendentemente, encontrou novo propósito. Ele começou uma consultoria especializada em ajudar empresas a identificar e eliminar culturas tóxicas. Usando sua própria falha como caso de estudo. Sua primeira cliente? O próprio banco grande que ele havia deixado. O banco implementou mudanças massivas. Cliente misterioso mensal para testar discriminação. Bônus de gerentes, agora parcialmente baseados em satisfação de funcionários, não apenas lucros. Programa de diversidade que trouxe liderança de comunidades marginalizadas. Eram apenas primeiros passos. Cultura leva anos para mudar completamente, mas era progresso. O Banco do Povo, com os 8 milhões de Antônio e gestão melhorada, havia expandido para 5 filiais. Ofereceram crédito para 123 pequenos empresários que não conseguiriam empréstimos em bancos tradicionais. 18 desses negócios já estavam prosperando, criando empregos, transformando comunidades. Dona Maria foi promovida a CEO regional. Aos 62 anos, depois de uma vida trabalhando em bancos em posições baixas, ela finalmente estava liderando. E liderando bem. Júlia, a jovem atendente que apoiou Antônio, foi promovida no Banco Grande como parte das reformas. Aos 26 anos, era agora gerente trainee. Ela implementou um programa onde funcionários podiam denunciar discriminação sem medo. Nos primeiros 2 meses, 8 gerentes foram investigados. 3 foram demitidos. Antônio usou parte dos 2 milhões prometidos para criar a Fundação Dignidade Financeira. Em 1 mês, representaram 63 casos de discriminação em bancos, lojas e outras instituições. Ganharam 41, mas o impacto mais profundo era difícil de medir. Estava nas conversas, famílias tendo, nas empresas repensando políticas, nas pessoas se sentindo empoderadas para denunciar injustiça. Uma tarde, Antônio decidiu visitar o Banco Grande, desta vez vestido normalmente. Terno caro, sapatos polidos, relógio suíço. Ele queria ver as mudanças com próprios olhos. Entrou e imediatamente notou diferenças. Cartazes sobre diversidade e respeito. Funcionários de várias etnias em posições visíveis. Um homem idoso, negro, vestido simplesmente, sendo atendido com cortesia e paciência. Antônio sentou e observou por 1 hora. Não era perfeito. Ainda havia olhares ocasionais de julgamento. Ainda havia serviço ligeiramente melhor para clientes aparentemente ricos. Mas era melhor. Visivelmente melhor. Uma gerente nova se aproximou. Posso ajudar o senhor? Antônio sorriu, só observando. Mas obrigado. Ela hesitou, então reconheceu. Senhor Silva? É o senhor, não é? Antônio assentiu. Como estão as coisas por aqui? A gerente, uma mulher jovem, afrodescendente, sorriu. Melhorando. Não vou mentir, ainda tem resistência. Funcionários antigos reclamam que protocolos novos são muito complicados, mas estamos tentando, realmente tentando. Antônio se levantou e apertou a mão dela. Isso é tudo o que peço, esforço genuíno.
No caminho para casa, Antônio pensou sobre os últimos 30 dias, sobre como uma manhã, uma decisão, uma confrontação havia mudado tanto. Mas também pensou sobre quantas pessoas ainda sofriam silenciosamente. Quantos não tinham 8 milhões para fazer instituições tremerem? Quantos eram humilhados diariamente e simplesmente aceitavam porque achavam que não tinham escolha? Seu telefone tocou. Marcelo. Mais boa notícia, amigo. O Supremo Tribunal aceitou nosso caso como precedente nacional. Qualquer futura discriminação financeira pode usar nosso vídeo e decisão como base. Antônio sorriu. Isso é exatamente o que queríamos. Transformar um incidente em mudança sistêmica. Aquela noite, Antônio deu uma entrevista final para um documentário sendo produzido sobre o caso. A filmografia perguntou: Senhor Silva, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Antônio pensou cuidadosamente. Foi doloroso, foi humilhante, foi difícil. Mas sim, faria de novo. Porque algumas batalhas precisam ser lutadas. Algumas verdades precisam ser expostas, mesmo quando dói. E qual mensagem o senhor quer deixar? Antônio olhou diretamente para a câmera, sabendo que milhões assistiriam. Dignidade não é negociável. Respeito não deve depender do saldo bancário ou da roupa que veste. Todo ser humano merece ser tratado com decência básica. Ele fez uma pausa. E para aqueles que julgam pela aparência, lembrem que nunca sabem a história completa de alguém. Aquele faxineiro pode ser milionário. Aquela faxineira pode ser doutora. Aquele mendigo pode ser gênio. Outra pausa. Mas mesmo que não sejam. Mesmo que sejam exatamente o que parecem. Pessoas pobres, pessoas simples, pessoas sem poder. Elas ainda merecem respeito. Ainda merecem dignidade. Ainda merecem ser vistas como humanas. A filmagem terminou. Luzes se apagaram. Câmeras desligaram. Antônio saiu para a noite de São Paulo, cidade que amava. Cidade que o havia visto crescer de menino pobre a empresário rico. E ele pensou sobre Paulo Roberto, o gerente que 25 anos atrás lhe dera uma chance quando ninguém mais daria. O homem que viu potencial além da pobreza. Antônio decidiu visitá-lo. Paulo estava aposentado, vivendo modestamente em subúrbio. Quando abriu porta e viu Antônio, sorriu largamente. Vi tudo nas notícias. Você fez algo extraordinário. Eles sentaram, beberam café, conversaram por horas. E Antônio agradeceu. Agradeceu por ter sido tratado com dignidade quando não tinha nada. Agradeceu pela lição sobre como o respeito deveria ser dado livremente, não condicionalmente. Você me ensinou que caráter importa mais que conta bancária, Antônio disse. Demorei 25 anos, mas finalmente paguei essa lição adiante. Paulo segurou a mão de Antônio. Sempre soube que você faria coisas grandes, mas isso superou tudo o que imaginei. Quando Antônio saiu, já era noite. Ele olhou para o céu estrelado e sentiu paz. Havia lutado batalha importante. Havia usado privilégio para ajudar quem não tinha. Havia transformado humilhação pessoal em movimento social. E em algum lugar, ele sabia, uma pessoa estava sendo tratada melhor porque ele havia tido coragem de se levantar. Uma pessoa idosa não estava sendo julgada pela idade. Uma pessoa negra não estava sendo discriminada pela cor. Uma pessoa pobre não estava sendo desprezada pela roupa. Era apenas uma pessoa. Mas multiplicada por milhões ao longo de tempo, era mudança real. E enquanto Antônio Silva caminhava pelas ruas noturnas de São Paulo, ele finalmente permitiu-se sentir algo que raramente permitia: orgulho. Não do dinheiro, não do sucesso empresarial,
mas de ter usado tudo isso para algo maior, para a dignidade, para a justiça, para a humanidade. E essa, ele soube, era a verdadeira medida de uma vida bem vivida.